Paulo Henrique Brito é um dos poetas mais conhecidos e reconhecidos da cena literária brasileira contemporânea. A força de sua poesia se alimenta, principalmente, ou antes de mais nada, de um conhecimento profundo da tradição lírica ocidental. É por conta da importância que ele dá a esse conhecimento, que é um conhecimento daquilo que vai além do si mesmo, além do eu e de suas circunstâncias mais próximas, sua poesia pode encenar a relação entre poesia e vida, entre poesia e experiência, sem cair no individualismo, no egocentrismo, no expressivismo ou mesmo no realismo imediatista. Essa relação, na poesia do Paulo, com a tradição, com a própria poesia e com a própria vida dele e dos outros que o cercam, é profundamente irônica e autoirônica, marcada pela consciência da finitude, da precariedade e por isso também marcadamente melancólica. Mas até a melancolia no Paulo, a poesia do Paulo, ela é trabalhada de maneira crítica, longe de ser simples expressão de um sentimento que estaciona o poeta no interior de determinadas lembranças do passado. A ideia de perda, pelo contrário, é o móvel de uma constante reinvenção da escrita. Essa é uma contradição básica, a perda como móvel do poema, do pensamento, do ritmo e da reinvenção poética. Uma das contradições fundamentais da poesia do Paulo, que é marcadamente contraditória e paradoxal, fazendo da contradição e do paradoxo o sentido mesmo da vida e do fazer poesia. Eu chamaria a atenção que esse movimento ele é constituído basicamente de pensamento, logopeia, e ritmo, melopeia, ambos se entrelaçando para realizar um movimento sonoro ou sintático de aproximação de contrários. Além desse movimento do pensamento e do ritmo, ou seja, a logopeia e a melopeia, segundo a tradicional formulação do Ezra Pound, a poesia do Paulo tem um caráter performativo muito intenso, na medida em que a subjetividade que é encenada na sua escrita, ela se concretiza ou se apresenta claramente, não na presença de um eu. Nesse sentido, seus poemas quase não têm eu, são poemas impessoais. São poemas em que se exercita o que a gente pode chamar de uma lírica minimalista ou mínima lírica, como ele fala, como ele intitula o seu primeiro livro. Essa mínima lírica tem um movimento muito importante, que é um movimento de endereçamento em relação a um leitor, a um destinatário, a um interlocutor. Então é muito mais constante a presença de um você, na poesia do Paulo, do que de um eu. Eu depreendo a possibilidade de um eu desse gesto em relação a você. Isso é algo que habita a poesia lírica desde os poemas de Safo, que eram poemas endereçados, que ganham uma nova conotação com a poesia de Baudelaire, que é um poeta que é referência para o Paulo também, como para todos os poetas modernos,
na poesia do Baudelaire e na poesia moderna em geral, esse endereçamento a um você interlocutor é marcado pela ironia, pela autoironia, pela descrença na possibilidade de comunhão plena de almas ou mesmo de corpos, já que os corpos que existem, concretamente, são marcados pela finitude. E nesse sentido, é interessante perceber como que na poesia do Paulo, o movimento da fanopeia, isso é, da produção de imagens visuais, é muito restrito, embora tenha um papel fundamental na construção desse movimento de pensamento e de ritmo entrelaçadamente contraditório. O Paulo convoca formas para mostrar o seu vazio e o seu desfazimento constantes. Só que, como nós já vimos antes, esse reencontro do vazio, do corpo, dos corpos e das formas serve de um impulso para novos mergulhos em busca de si mesmo, do outro e daquilo que chamamos existência. Eu vou ler um poema que está no livro Macao e que significativamente se chama em francês trompe-l'œil, engano do olho, engano da visão. Os fracassos todos de uma existência, quando cuidadosamente empilhados, observada uma certa coerência, parecem uma espécie de pirâmide, monumental, ainda que truncada. Talvez, desde que olhados à distância, no momento preciso em que os atinge o sol do entardecer, formando um ângulo cujo valor exato se obtém com base no... Mas não, é mais esfinge. Que pirâmide, sim, pensando bem, quer dizer uma esfinge estilizada, sugerida apenas como convém a um monumento ou cenotáfio ao nada. Então, como vocês podem ver, eu tenho uma série de palavras que podem ser associadas à construção de uma forma visual muito concreta, né? Esfinge, pirâmide, empilhados, monumentos, sol do entardecer, e ao mesmo tempo essas referências são associadas à transformação em algo que não tem uma aparência certa, não tem um significado certo e terminam por ser nada, né? Nesse sentido, eu chamaria atenção também para o fato que nesse poema, passeando desde as pirâmides que remetem a um longínquo tempo histórico ao nada, o poema do Paulo combina assertivas com dúvidas, combina o presente característico da forma poética lírica a uma ênfase na transitoriedade do tempo e no vazio, e convida a um pensamento sobre a temporalidade do poema, que é um trabalho que se começa a fazer, que já se tem feito mais recentemente, sobre a sua poesia. Nesse tempo em que vivemos, como pensar o tempo? Como pensar o estar no tempo?